Você está disposto a pagar o preço para desfrutar mais e mais da presença de Deus? Quero convidar você de novo para o Salmo 84. O Salmo 84 é chamado de Salmo de peregrinação. Isso porque ele era usado também liturgicamente. De que forma? Os peregrinos judeus que precisavam ir para Jerusalém algumas vezes no ano para as festas de adoração anuais que a lei de Moisés exigia, eles entoavam salmos no caminho, na viagem, e o Salmo 84 é um deles. Portanto, esse salmo vai descrever, dentro desse contexto de celebração, por estar a caminho de Jerusalém, a caminho do templo do Senhor, a caminho do lugar da adoração e da presença do Senhor, esse salmo vai descrever para nós a alegria desse peregrino que é fiel e está nessa viagem, e o foco da atenção do salmo é esse privilégio de chegar no templo e estar ali na presença de Deus. Esse salmo é carregado de uma linguagem bem intensa, bem emocional, profundamente afetuosa. A primeira parte do Salmo, eu convido você, se não acompanhou, a acompanhar o nosso vídeo anterior. Vou deixar o link na descrição desse vídeo. Nos primeiros 4 versículos, ele basicamente fala do anseio por viver na presença de Deus. É o que encontramos no versículo 1. Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. E entrando no verso 2, a minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. E partindo então da ideia de expressar esse anseio pela presença de Deus, agora o Salmo avança nos próximos 4 versículos, 5, 6, 7, 8, para falar da busca pela presença de Deus, esse processo, essa peregrinação espiritual. E aqui os versos 5 a 8 vão descrever para nós esse processo pelo qual o anseio por Deus é satisfeito. As pessoas que realmente anseiam, anelam pela presença do Senhor, vão passar por caminhos e etapas até que atinjam o seu objetivo, assim como o peregrino passava por uma viagem trabalhosa, dolorosa, que envolvia um processo, um progresso. Eles eram peregrinos. Isso contraria um pouco as nossas expectativas, porque o anseio por Deus não é saciado facilmente, de forma automática, de uma vez. Não é num culto do Espírito Santo que você vai numa igreja e recebe ali um download espiritual e pronto, você está cheio da presença de Deus. Não é numa semana de acampamento em que você se purifica das coisas do mundo e ouve a palavra ali 4, 5 dias e quando você volta, pronto, você saciou toda a sua necessidade pela presença de Deus. Ou uma campanha de 21 dias de oração e jejum e ao final daquela campanha você é uma pessoa renovada. 3 verbos resumem a busca pela presença de Deus. Um verbo no versículo 5, um verbo no versículo 6 e outro que descreve o versículo 7. No versículo 5 nós podemos dizer que buscar a presença de Deus requer peregrinação, peregrinar. O verso 5 diz assim: como são felizes os que em ti encontram força e os que são peregrinos de coração. Você percebe que esse versículo 5 está descrevendo as pessoas que encontram força em Deus. Isso porque realmente quem anseia por Deus precisa de força. Força sobrenatural, força do alto, disposição do alto, para se empreender nessa longa jornada que demanda força, demanda ajuda, que são encontradas no Senhor para buscá-lo continuamente. O anseio por Deus requer que você se inscreva nessa longa jornada espiritual e você e eu, como fiéis, vamos nos entregar de coração e nós podemos dizer que essa peregrinação é um projeto de vida. É a vida toda e nós temos que dedicar na busca pela presença do Senhor. Por isso que o versículo 5 vai dizer como são felizes, bem-aventurados. Essa é uma expressão de exultação, de exclamação intensa. Por quê? Porque no Senhor essas pessoas encontram a força, por isso são bem-aventuradas. A força que precisam para peregrinar, prosseguir na jornada espiritual.
O segundo verbo que descreve a busca por Deus nos explica o que acontece no versículo 6. É o verbo persistir. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Veja, a palavra persistir que eu estou usando aqui no versículo 6 tem uma origem latina que tem a ver com continuar com firmeza, ficar firme, ficar totalmente de pé. E isso aponta para a existência de obstáculos, desafios e sérias dificuldades. E é disso que o versículo 6 está falando. Baca, o vale de Baca, essa palavra Baca pode ser traduzida como lamento. E fala de um lugar árido no caminho de Jerusalém, o caminho por onde os peregrinos tinham que passar. Perceba, intimidade com Deus requer disposição e coragem para atravessar esses vales de Baca, vales de lamento, de lágrima, também podendo significar um vale árido, um vale seco, sem água. Tempos de secura e dificuldade, dor, aflição. E por quê? Porque dor, aflição, dificuldades e lágrimas são cruciais no processo de aproximação cada vez maior do Senhor. A Bíblia é muito clara. Passar por diversas provações é uma experiência necessária para que a gente possa exercer perseverança. E a perseverança, a persistência é que leva à maturidade, à integridade. É a perseverança ou persistência que também leva a termos em nós aspectos do caráter de Deus e não faltar nenhum deles. Então, o vale pedregoso e árido, o versículo 6 diz que ele acaba se tornando um lugar de fontes onde chuvas de outono enchem as cisternas. Há revigoramento espiritual e vitalidade quando passamos pelo dor e pelo sofrimento, fazendo dessas situações pedregosas e arenosas passagens para mais e mais da presença do Senhor. Se torna um lugar de chuvas de outono que enchem as cisternas. É motivo de grande alegria passar por provações quando estamos buscando o alvo maior. Sabe, por natureza, você e eu temos medo. Evitamos esses vales. E com esse medo, acabamos desperdiçando as provações. Desperdiçamos com reclamação, desperdiçamos com a tentativa de encontrar quem é o culpado pelo problema, desperdiçamos fazendo campanhas para resolver os problemas, entrando em desespero, caindo em ansiedade, depressão. Que o Senhor nos ajude a atravessar os vales de Baca, sabendo que eles fazem parte da jornada até a experiência maior da presença de Deus. E que Ele nos ajude a não desistir no meio, porque se desistimos é porque esquecemos que Deus está operando através dele. Os tempos de dificuldade e sofrimento são usados por Deus para produzir em nós um tipo de crescimento singular. E isso é motivo de louvor. Então esses momentos secos e pobres são, na verdade, os mais ricos e revigorantes, porque visam saciar o maior anseio humano, estar perto de Deus. Nós temos o verbo peregrinar, temos o verbo persistir, e o terceiro verbo que descreve a busca pela presença de Deus é o verbo progredir. E eu encontro esse verbo no versículo 7, que diz: prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. E aí o versículo 8 diz: ouve minha oração ao Senhor Deus dos exércitos, escuta-me, ó Deus de Jacó. Os peregrinos aqui, eles vão de força em força, diz o verso, fortalecidos a cada etapa, a cada passo, avançando, fortalecidos pela expectativa alegre de se apresentarem diante de Deus em Sião. E não tem jeito, é preciso passar de um degrau de força para outro degrau. Esse propósito resoluto dos peregrinos de coração, do versículo 6, fortalece nessa jornada árdua, passo a passo. E nem as partes mais ameaçadoras detêm os peregrinos. Esperança sustenta os fiéis a cada passo. A antecipação jubilosa da adoração a Deus em Jerusalém, até que cada um se apresente a Deus em Sião, diz o versículo 7,
supera a fadiga natural que nós encontramos na nossa caminhada espiritual. Nós pecamos, nós fraquejamos, reclamamos, nos desapontamos, sofremos, passamos por perdas, mas a esperança e a antecipação do júbilo de estar mais perto de Deus nos leva a superar a fadiga natural desses desafios. Então, ao invés de retroceder e desistir, os fiéis progridem mais e mais perto de Sião. Trazendo isso para a realidade do Novo Testamento, o apóstolo Paulo expõe aos Coríntios, na sua segunda carta, que quando encontramos o Senhor na sua palavra, vendo pela fé mais e mais quem o Senhor é de fato, nós somos transformados de um degrau de glória para o próximo degrau de glória, nos tornando mais e mais parecidos com Cristo. Esse processo é doloroso, envolve arrependimento, abandono, ruptura e avanço para coisas novas, experiências novas. Portanto, finalizando essa reflexão, 3 verbos estão definindo para nós a busca pela presença de Deus, como eu sacio o anseio por Deus: peregrinar, perseverar e progredir. As maiores conquistas da vida demandam os maiores esforços. Isso vale também no campo espiritual. Veja, isso não quer dizer que nós obtemos acesso a Deus pelo nosso esforço, que a nossa salvação é obtida pelo nosso próprio mérito e pelo nosso próprio sacrifício moral. Não. Isso significa que uma vez que a graça de Deus nos alcance gratuitamente, ela nos oferece a sua presença, a sua comunhão, mesmo que nós sejamos pecadores indignos, essa graça nos oferece a salvação e oferece também o poder de nos movermos numa luta diária e árdua e apaixonada para obtermos todos os privilégios envolvidos no que essa graça oferece, no que a comunhão dessa graça oferece, a experiência plena da salvação. Profundidade espiritual, meu amigo, minha amiga, não está a um clique de distância. Você não recebe a plenitude da presença de Deus num download feito em poucos segundos usando a internet rápida do Wi-Fi. É por isso que as práticas que nos levam a encontrar mais do Senhor e estarmos mais perto do Senhor, essas práticas são chamadas de disciplinas espirituais. Algumas delas, o estudo da palavra é uma disciplina espiritual, não é uma atividade fácil, requer planejamento, programação, regra, autocontrole. A oração também é uma disciplina espiritual, em que você se esforça e luta para falar com Deus e abandonar outros afazeres para se dirigir ao Senhor. A meditação é uma disciplina espiritual. O jejum é uma disciplina espiritual árdua, em que você se abstém de alimento para que você possa se concentrar no Senhor. A adoração é uma disciplina espiritual. Ela não acontece naturalmente. Nós não podemos nos mover na prática da oração apenas pelo emocionalismo das músicas e das melodias. Nós temos que dirigir a nossa mente a Deus e disciplinar a nossa mente em oração. A comunhão com o povo de Deus é uma disciplina, a qual nós temos que nos entregar com rigor, com comprometimento, colocando essa comunhão como prioridade acima, à frente de outras atividades prazerosas. A confissão de pecados, esta também é uma disciplina espiritual dura, árdua. Admitir o nosso pecado para nós mesmos, para Deus e para parceiros de confiança que possam nos ajudar a crescer espiritualmente. Profundidade espiritual não está a um clique de distância, requer o que chamamos de disciplinas espirituais. E esse anseio por Deus não é um processo que tem a ver com prazeres e regalias, em que você experimenta isso gostando, sentindo emoções, sentindo coisas prazerosas. Ao contrário, é o anseio que é saciado no desenvolvimento em meio à dor e desconforto. Assim como o salmista passou pelo vale de Baca, você precisa estar disposto a encarar as dificuldades da vida como disciplinas do Pai Celestial,
para que você cresça espiritualmente, para que você se desenvolva nas dificuldades e através das dificuldades. E é preciso disposição, coragem para evoluir passo a passo, pouco a pouco. O convite do Salmo 84, esse trecho que lemos hoje, é um convite para que você seja um peregrino de coração e que você, em oração agora, diante de Deus, aceite esse convite do Senhor de ser um peregrino de coração que busca dia a dia, nas montanhas e nos vales da vida, nas dificuldades e nos momentos bons, com esforço na prática de disciplinas espirituais, você busca progredir na caminhada até mais e mais da presença do Senhor. Eu espero que você tenha gostado dessa mensagem, desse desafio, que você possa compartilhar com bastante gente esse ensino, deixar também o seu like aí no nosso canal, o seu comentário, se inscrever aqui e espalhar essa mensagem para bastante gente. Vamos fazer uma oração. Graças te damos, Senhor, porque nos convida pela tua graça a essa jornada de buscar e encontrar mais e mais de ti. Que essas 3 ideias, esses 3 verbos possam definir quem somos e o que fazemos. Sermos peregrinos, persistirmos e progredirmos na nossa caminhada com o Senhor, provando mais e mais da doçura, da delícia e do prazer da vida aos teus pés. Em nome do Senhor Jesus. Amém.